Hoje eu quero abordar dois casos com vocês. Para começar, uma atualização sobre o caso do Silvio Almeida, que era ministro dos Direitos Humanos e que foi demitido por causa de denúncias de assédio sexual e moral. E aí, inicialmente viemos aqui, né? Se você não assistiu a um vídeo que eu fiz aqui junto com Carolina Arcari, com ela explicando como é o procedimento, como se dá todo o processo de assédio e a relação de poder entre o assediador e as vítimas, eu recomendo que vocês assistam. Eu vou deixar para vocês o link no comentário fixado, então você pode ir lá e conferir e assistir, porque é bastante esclarecedor. Mas a gente falou sobre esse caso anteriormente e falamos sobre como havia algumas denúncias. Uma delas vindo da Me Too Brasil, outras que foram surgindo ao longo dos dias de uma professora que atualmente é candidata a vereadora e também de ex-alunas do Silvio Almeida, quando ele era professor universitário, e também de assédio moral que foi na revista Veja. E agora o portal Intercept publicou uma outra reportagem com uma outra denúncia, uma outra pessoa que apareceu, e aí a manchete é: ex-aluna de Silvio Almeida relata ter sido assediada antes da banca de monografia. Ex-aluna afirma que Silvio Almeida, então seu professor e avaliador, a convidou para sair para não ter trabalho prejudicado. O caso, que ocorreu em 2009, só foi relatado para as amigas próximas na época. Reportagem da Laís Martins. Eu quero ler para vocês aqui a reportagem para que vocês entendam aqui o teor dessa nova denúncia, né? Quando Carla atendeu o telefone, ela reconheceu de imediato a voz do outro lado da linha. Era Silvio Almeida. O ano era 2009 e Almeida havia sido seu professor durante 2 anos na graduação de Direito da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo. Oi, tudo bem? Sabe quem está falando? Teria perguntado ele. 15 anos depois, Carla, que é um nome fictício, né, para ela não se identificar, que também é outra coisa que acontece, né? Quando há uma relação de poder, e muito desproporcional às vezes, as pessoas têm medo de vir a público e se manifestar, e até vergonha, inclusive, né, de ter sido alvo de um assédio, de um abuso, né? Então, a pessoa não quis identificar aqui a Carla. Reviveu aquele momento em entrevista ao Intercept Brasil. Eu, obviamente, reconheci a voz, eu escutava ela todos os dias, ela me disse. O ex-ministro Silvio Almeida foi demitido da pasta de Direitos Humanos na sexta-feira, dia 6, após denúncias de assédio sexual e moral praticados dentro da pasta virem à tona. A existência das denúncias foi confirmada pela organização Me Too, uma organização sem fins lucrativos que apoia vítimas de assédio sexual, mas Carla relata ter sido assediada por Almeida muito antes que ele chegasse ao governo. Carla foi aluna da São Judas Tadeu entre 2005 e 2009. Na época, Silvio Almeida lecionou a disciplina de filosofia no curso de Direito. No último ano de graduação da estudante, Almeida foi indicado para compor a banca de avaliação da sua monografia final. Foi essa a ocasião da ligação, segundo ela. Carla afirma que Almeida lhe disse no telefone: "Acho que a gente devia sair para conversar sobre o seu tema porque eu não quero que você saia prejudicada." A então estudante desconversou e disse que não tinha tempo, pois trabalhava e estudava, lembra. O professor voltou a ligar outras vezes, segundo ela, mas não subia o tom. Apenas reiterava que não queria que a aluna saísse prejudicada, ela lembra. Carla afirma não saber como o professor obteve seu número de telefone. Na época, Carla contou o ocorrido apenas para as amigas próximas. Ela não buscou a reitoria da universidade por medo e porque não tinha como apresentar provas contra o professor. Fiquei com medo dele realmente me prejudicar na monografia, disse ela. Foram essas amigas que enviaram para Carla as notícias sobre as denúncias de assédio moral e sexual contra Almeida dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Depois que o caso se tornou público, vieram à tona outros relatos de mulheres que conviveram com Silvio Almeida em outros espaços. Caso que a gente mencionou aqui, né? Como da professora que veio a público para dizer que foi vítima de assédio sexual por parte de Almeida em 2019, na escola de governo. Na quinta-feira, a revista Veja publicou que estudantes de Direito da São Judas Tadeu relataram a colegas episódios de assédio de Almeida. Segundo a Veja, os relatos eram de tentativa de troca de favores sexuais para que a avaliação das provas fosse alterada para melhor. O Intercept questionou Carla se havia na época dela outros casos conhecidos. Ela disse saber de outra aluna que também havia dito que Almeida deixava claro que gostaria de sair com ela. Eu sabia que não era a única, disse Carla. Ao ver as notícias da semana passada, ela se disse aliviada. Agora ele mexeu com alguém que está no mesmo nível que ele, que talvez não teria tanto medo de falar alguma coisa, disse ela. Como a gente tem visto aqui esses casos surgindo, é muito provável que outros casos também surjam ao longo dos próximos dias, semanas e meses, né? Então, a questão aqui é que a gente, inclusive, não pode imaginar, né, que esse procedimento entre professores e alunas não deve ser tão raro assim. Eu me recordo, inclusive, no tempo de universidade, que havia as histórias nos corredores ali, que certos professores dormiam com alunas, e aí, pensando agora em retrospecto, a gente pode imaginar que era uma relação, inclusive, de assédio, né? Então, assim, trocar nota por, sei lá, por
relações, ou sei lá, algum tipo de pressão que poderia haver naquele momento. Mas é claro que a gente falando aqui de 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás, nem sequer tinha noção, nem sequer tinha consciência, nem sequer era debatido isso. Hoje em dia já é um tema muito mais corrente e é mais fácil você associar uma coisa com a outra, né? Mas a gente vai ficar de olho aqui em relação a novas notícias sobre esse caso. Se surgirem novas informações, eu posso trazer também para vocês aqui, para que a gente possa continuar acompanhando e entendendo para onde vai, né? Inicialmente muita gente rejeitou essa notícia como se fosse algum tipo de complô contra o Silvio Almeida, mas vai ficando mais claro aí que muitas histórias estão surgindo, então isso vai reforçando a tese de que é bem provável que tenha acontecido algo parecido, né? E outra coisa também, surgiram histórias de que haveria disputa interna entre o Me Too, entre ONGs para receber verba do Ministério e assim por diante, né? Isso é possível que tenha havido, mas uma coisa não exclui a outra. Isso é uma coisa importante que a gente tem em mente. Uma coisa não exclui a outra. Questões políticas, questões de dinheiro, questões de, sabe, disputas internas no Ministério ou fora do Ministério, com o Ministério, isso pode ter acontecido, isso pode ter ajudado a impulsionar a queda do Silvio Almeida. Inclusive, essas histórias de abusos podem ter sido soterradas e desencavadas no momento propício para que ele caísse fora desse jogo. Mas uma coisa não exclui a outra. Uma pessoa pode ter cometido certos abusos e ainda assim haver uma disputa para tirar ele do poder. Uma coisa, como eu falei, não tem relação com a outra, não tem relação causal uma coisa com a outra. As duas coisas podem ter acontecido de maneira independente. Bem, esse é o primeiro caso. O segundo caso tem a ver com o debate que se deu essa semana entre Donald Trump e Kamala Harris. Os dois estão disputando a corrida presidencial nos Estados Unidos. A Kamala Harris, que era vice-presidente do Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos, está tentando agora ocupar esse posto. E o Donald Trump, que já foi presidente dos Estados Unidos, quer voltar agora ao poder. E aí a gente tem um cenário que a gente falou, inclusive, semanas atrás sobre isso aqui, meses atrás, sobre um primeiro debate que aconteceu entre Joe Biden e Trump, que foi uma catástrofe para o Joe Biden. Na época eu mencionei, inclusive, né, que há pesquisas que indicam que esse tipo de debate tem pouco impacto na percepção dos eleitores, muda muito pouco o cenário eleitoral em relação a você decidir se vai votar ou não naquele candidato, porque a gente já tem uma predisposição ideológica, inclusive, em relação a quais projetos ou partidos que a gente vai votar. Então, assim, se você for petista, por exemplo, alguém que é um eleitor clássico do PT, dificilmente você vai votar para Bolsonaro, porque não faz nem sentido, né? Não tem nada a ver com a sua visão de mundo. Então, esses debates, eles não são muito para esclarecer a população. São relações de poder, né? Estabelecer uma disputa ali para ver quem sai melhor, mas, no fim das contas, eu penso, e a partir desses estudos aí, dessas pesquisas, que tem pouco impacto no voto do eleitor norte-americano. A Kamala Harris tem grandes chances de vencer, até porque ela vem já com gás, ela vem com toda uma energia que o Joe Biden já não tinha mais, e o primeiro debate foi uma tragédia para o Joe Biden, né? Embora não tivesse o potencial de mudar o resultado eleitoral, o que aconteceu foi uma percepção dos democratas, dos eleitores democratas, da cúpula, né, do establishment democrata, que pensou o seguinte: olha, esse cara não tem chance nem sequer, não é de concorrer com o Trump, não é de ganhar contra o Trump. Esse cara não tem condições mais de governar os Estados Unidos. Então houve uma pressão para que o Joe Biden desistisse da corrida eleitoral, o que aconteceu depois de alguns dias. Então, assim, houve uma pressão que foi crescendo até um ponto que o Joe Biden ele desiste da corrida eleitoral, e a Kamala Harris, como é uma voz conhecida já dentro do Partido Democrata, é a vice-presidente, era vice-presidente, ela vai e ocupa esse posto. Inicialmente houve um certo ceticismo em relação a Kamala Harris, se ela conseguiria, sabe, pegar esse momento aí e abraçar essa oportunidade e crescer nas pesquisas. Mas ela conseguiu, e ela está indo muito bem, e há grande chance de que vença, como eu disse. Já o Trump, nesse último debate, foi a tragédia dele, né? Porque assim, a Kamala Harris chegou preparadíssima, estava bem preparada para o debate, e ela foi plantando várias armadilhas que o Trump foi caindo uma atrás da outra. Então mostrou um cara desajustado, um cara que estava ali propagando teoria conspiratória, um cara que tem um vocabulário muito limitado, né? Ele é alguém que é muito, muito bom, é sempre superlativo, né? É o melhor governo da história, o pior governo da história. Então, assim, alguém que só opera em superlativos, que tem um vocabulário muito limitado. Inclusive, na primeira campanha eleitoral dele, né, foi um dos fatores que foi observado como um dos elementos que ajudou com que ele chegasse na população, porque não havia um vocabulário muito complexo a ponto de o eleitor não compreender o que ele dizia. Ele era simplificado o negócio, uma mensagem meio, ridícula, assim, simplificada, de modo que as pessoas não tinham que pensar muito sobre o que ele dizia. Mas a Kamala Harris foi bem preparada, e o Trump foi um desastre, né? Ele chegou, inclusive, a propagar uma teoria conspiratória de que pessoas estariam comendo cães e gatos na cidade de Springfield, nos Estados Unidos,
que não é do Simpson, mas poderia ser na cidade de Springfield. E aí é uma retórica que volta, né? Porque isso aí seriam os imigrantes que chegaram em peso no país. Ele fala de milhões e milhões de imigrantes que chegaram. Então ele quer criar esse pânico, mais uma vez, que é através de escolher um alvo que é um alvo fragilizado já, um alvo marginalizado, que são os imigrantes, refugiados, e aí ele pega esse alvo e aposta nisso, né? Então, esses imigrantes que vieram do Haiti, vieram de países da América Latina, saíram comendo cachorros e gatos dos cidadãos americanos. E aí, claro, ele foi contestado e desmentido ao vivo, né? O próprio jornalista que estava lá mediando o debate falou, isso aqui não existe, né? O prefeito da cidade falou que isso aqui não é real, e ele não considera isso, né? Então, assim, para você ver como operar a partir de mentiras, não importa a realidade, não importa os fatos, o que simplesmente importa é você jogar, se colar, colou, e se colar, sabe, a população fica nesse pânico moral e aí isso vai gerando engajamento. Então ele fez isso e foi desmentido ao vivo, inclusive as verificações de fatos mostraram que ele mentiu dezenas de vezes, né? Enquanto que eles só encontraram uma informação que não era precisa da Kamala Harris, havia, sei lá, 60 e poucas mentiras ou desinformação propagadas pelo Trump. Então é alguém que opera desse modo e aí ele conta, obviamente, com a rede social, né, com o engajamento da ala trumpista, do MAGA, né, o Make America Great Again, e embora ele tenha uma grande adesão também, tenha uma grande popularidade, embora o Partido Republicano também esteja ocupando muitos postos no Congresso norte-americano, ele tem colhido e tem demonstrado uma perda de energia. Então, assim, agora o personagem que está levando porrada não é o Joe Biden, mas é o Trump. E a Kamala Harris veio com tudo. É claro que tem muita gente que questiona a Kamala Harris, as mudanças de posicionamento dela, né? No passado de certas coisas mais progressistas, e agora ela moderou o tom, que ela seria mais, entre aspas, radical do que ela é agora. Mas é claro que a gente não pode imaginar que a Kamala Harris vai ser uma política, sabe, de esquerda radical, porque não vai entrar no poder uma pessoa assim nos Estados Unidos, né? Então, assim, ela representa o establishment democrata também, esteve junto com o Joe Biden, que é a velha guarda dos democratas, então ela vai continuar operando no modo como os democratas têm operado ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, não dá para imaginar que, sabe, vai ter uma guinada muito grande à esquerda nos Estados Unidos, porque não vai acontecer. Mas é óbvio que você tendo essas duas figuras, Trump versus Kamala Harris, a escolha pela Kamala Harris na cabeça do americano médio talvez seja muito mais sensata, dado o histórico kamikaze do Trump, né? Ele é alguém que antagonizou nações, chefes de Estado, dizia coisas bizarras, na pandemia também se comportou de modo errático e parecido em alguns elementos com o Bolsonaro. Então o americano já tem um histórico do Trump para saber como ele funciona no governo e quão perigoso ele pode ser. Então, nesse sentido aí, entre essas duas figuras, a Kamala Harris parece ser a escolha mais óbvia, né? Bem, me digam o que vocês pensam aqui sobre essa história. Primeiro, sobre a história do Silvio Almeida, dos desdobramentos dessa história, né? Para onde está levando, como é que você entende isso? Se já se reconciliou com a ideia de que talvez ele possa ser realmente um abusador e que a decisão de removê-lo do cargo foi acertada, como é que você pensa isso aí? Deixe no comentário. E também se você assistiu ou você viu a repercussão do debate entre Trump e Kamala Harris e o que você viu disso, né? Porque foram muitas histórias bizarras que surgiram ali. A Kamala Harris saiu muito bem, até surgiu uma fake news, inclusive, de que ela estaria usando um ponto, né? Que um brinco dela seria um ponto. Isso teve que ser desmentido, porque o brinco dela parece que é da Tiffany's, uma marca famosa de joias dos Estados Unidos, e que esse fone de ouvido, que esse ponto, suposto ponto que ela usaria, nem sequer existe, né? Nem sequer era um crowdfunding alguns anos atrás, mas não chegou a ser produzido. Então é isso, né? As mentiras vão operando, vão se somando aí e vão ajudando a contaminar esse debate cada vez mais. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro, dá uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Salve, comunidade do Henri Bugalho. Olha, será por que ninguém quer falar desse cassino virtual que tem dominado o país? As tais de bets, as casas de apostas. O ICL procurou empresários desse setor, gente do meio da comunicação, da televisão, artistas, jogadores de futebol, dirigentes de times patrocinados pelas bets, mas todo mundo foge desse assunto como o diabo da cruz. Por que será que não querem falar sobre as bets? Mas nós vamos te explicar por que ninguém quer falar sobre as bets. Nós sabemos por quê e você vai saber disso em documentários que o ICL produziu com exclusividade, mostrando a sujeira
que rola por trás desse mundo de apostas que promete milhões e que empobrece os brasileiros. É isso. Quer saber mais? Clica aqui embaixo, se inscreva, é de graça e assista. Começa dia 19, quinta-feira, às 8 da noite, no ICL, o primeiro capítulo desta série exclusiva, a série que denuncia as bets.